Vamos nos acomodando para darmos início à nossa catequese, esta que é a quarta catequese deste tempo da Quaresma, neste domingo que é o domingo da alegria. E neste tempo de Quaresma, pois Deus Nosso Senhor, através da liturgia deste domingo, lembra-nos que o caminho para Ele não é só Quaresma, o caminho para Ele é um caminho que chega ao céu. E o tempo jubilar é justamente esse tempo para nós redescobrirmos o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da reconciliação, o caminho da misericórdia, como nos está sempre constantemente a lembrar o nosso Papa Francisco. Então, à maneira das outras catequeses, nós vamos ter um momento musical para abrir o nosso coração à Palavra de Deus. Depois será proclamado, o Sr. Bispo dará a saudação, será proclamado o Evangelho e depois será feita a catequese deste domingo pelo Dom José. Então escutemos, abramos o nosso coração neste lugar que é o lugar de Cristo Rei, neste espaço que é uma graça de Deus que nos é dada e com sentimentos de gratidão, pois escutamos estas músicas. Virgem Mãe, sem saber que dizer, eu olhava a tua imagem, não a conseguia ver. Sentei-me, assim fiquei em silêncio a pensar. Senti descer, ó Mãe, sobre mim o teu olhar. Foi então que eu comecei com alegria a rezar. Vim aqui, ó Virgem Mãe, sem saber que dizer, eu olhava a tua imagem, não a conseguia ver. Sentei-me, assim fiquei em silêncio a pensar. Senti descer, ó Mãe, sobre mim o teu olhar. Foi então que eu comecei com alegria a rezar. Sei, Senhor, que na vida nem sempre temos tudo dado. Por isso aqui estou, pronto para ser ajudado. Senhor, a ti me entrego com todo o coração. Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem ti eu não sei viver. Ouve a minha oração, Senhor, dá-me a tua mão. Sei, Senhor, que não posso
ter tudo o que quero ou que gosto. Por isso peço-te a ti que me leves sempre, sempre contigo. Senhor, a ti me entrego com todo o coração. Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer. Sem ti eu não sei viver. Ouve a minha oração, Senhor, dá-me a tua mão. Vem, Senhor, ensinar-me a rezar. Vem, Senhor, ensinar-me a esperar. Quero ter uma razão para viver, algo em que acreditar. Eu só quero amar a ti, Senhor. Então saberei qual o caminho a seguir e encontrarei a razão de existir. Então saberei qual o caminho a seguir e encontrarei a razão de existir. Sei, Senhor, que um dia tu virás a este mundo que te pede amor e paz. Construir algo que a todos trará a alegria de sentir que esta vida mudará. Então saberei qual o caminho a seguir e encontrarei a razão de existir. Então saberei qual o caminho a seguir e encontrarei a razão de existir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra viva do Pai, o amor do Pai que nos ama e do Espírito que aqui nos reúne, estejam convosco. É uma particular satisfação poder saudar-vos esta tarde aqui neste belo salão que daqui a pouco inauguraremos, mas que em antestreia servirá para o anúncio da palavra.
E esta é a primeira função de qualquer espaço eclesial. É o espaço onde se torna presente a palavra de Deus. E hoje, particularmente, uma palavra que nos fala de serviço. E este é o voto que faço também para este espaço. Que seja um espaço ao serviço do reino de Deus, do santuário de Cristo Rei, ao serviço da palavra, ao serviço do povo de Deus. É com estes sentimentos que agora, sentando-nos, vamos escutar o Evangelho de onde partirá a nossa reflexão desta tarde. Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele, que é amar aos seus que estavam no mundo, levou até ao extremo o seu amor por eles. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a decisão de o entregar. Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-a à cintura. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que atara à cintura. Chegou, pois, a Simão Pedro. Este disse-lhe: Senhor, tu é que me lavas os pés? Jesus respondeu-lhe: O que eu estou a fazer, tu não o entendes por agora, mas há de compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: Não, tu nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, nada terás a ver comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Ó Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa de lavar senão os pés, pois está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Ele bem sabia quem o ia entregar, por isso é que lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés e de ter posto o manto, voltou a sentar-se à mesa e disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Na verdade, dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo, não é o servo mais do que o seu senhor, nem o enviado mais do que aquele que o envia. Uma vez que sabeis isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Palavra da salvação. Continuamos então estas nossas reflexões de Quaresma, ambientadas no ano da misericórdia. Temos vindo como que a olhar para diversos ícones da misericórdia de Deus, à luz da palavra que Ele nos dirige e particularmente da figura mesma, da pessoa mesma de Jesus, que é a encarnação da misericórdia do Pai. Já depois da visão da criação e do projeto misericordioso de Deus para o mundo, nós debruçámos-nos sobre a figura do Pai. Na semana passada,
sobre a imagem do samaritano, o samaritano misericordioso, aquele que olha com misericórdia, se compadece e se aproxima daqueles que foram caindo à beira da estrada, figura do próprio Jesus. E hoje entramos ainda mais no mistério do Senhor com este Evangelho com que iniciamos esta escuta da palavra. Estamos na véspera da paixão do Senhor. Ele reúne os seus e diz o evangelista João que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, levou até o extremo o seu amor por eles. Foi assim que começou este Evangelho. Um texto que constitui a introdução não só à paixão de Jesus, mas que dá o sentido para a sua vida, morte e ressurreição. É assim que diz que foi a vida de Jesus até aqui, como diz São João, ele que amara os seus que estavam no mundo, que até agora manifestou concretamente em gestos e palavras para com os discípulos, para com as multidões, para com os doentes, para com todos aqueles que dele se aproximavam, mostrou o coração misericordioso do Pai. Agora prepara-se para dar o último testemunho do seu amor, oferecendo a vida. Porque, como ele tinha dito, não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida por aqueles que amam. O ato de lavar os pés de Jesus é, pois, um gesto que exprime o sentido da vida e da morte de Jesus. É por isso que nós continuamos a fazê-lo na Quinta-feira Santa e lhe damos um lugar especial dentro da celebração. Mas não é só um rito. O facto de lavar os pés tornou-se pouco usual nos nossos dias. Nós tomamos mais rapidamente um duche. Mas na antiguidade e nas culturas rurais até bem pouco tempo, esse gesto tinha muito significado, até prático. As pessoas andavam normalmente descalças, usavam sandálias e ao chegar a casa não dispunham de água para um banho completo, mas era muito agradável lavar os pés da poeira do caminho e refrescá-los com água fresca. Era um gesto que se podia pedir a um servo ou a qualquer pessoa que podia fazê-lo como atitude de afeto e de serviço. O anfitrião, assim, podia lavar os pés ao seu hóspede, o filho aos seus pais, o discípulo ao seu mestre. Isto para não falar do serviço que a mãe sempre fazia em casa, também comigo a minha mãe, de lavar os pés aos filhos pequeninos antes de deitá-los na cama. Mas não se concebia que um personagem de relevo se humilhasse a lavar os pés a um inferior. Aos mestres da lei, além disso, estava mesmo vedado lavar os pés a alguém, mesmo que fosse ao próprio pai. Lavar os pés é, pois, um gesto de serviço que reconhece a superioridade daquele a quem se lava os pés. Ou então é a expressão de um grande afeto, de um grande respeito. Na perspectiva do evangelista João, este gesto é realizado na véspera da paixão e Jesus tem consciência que está a passar os últimos dias com os discípulos. Constitui, pois, juntamente com o longo discurso que se segue no Evangelho de João, uma espécie de testamento de legado para os seus, um resumo daquilo que Jesus considera fundamental para o futuro dos discípulos. Neste contexto, a lavagem dos pés representa a manifestação íntima da atitude de vida de Jesus, do pulsar do seu coração.
há ainda um outro aspecto que é muito importante. O evangelista João não narra a instituição da Eucaristia. Na última ceia de Jesus, em vez da narração da transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Jesus, João narra a lavagem dos pés. Não é que o evangelista desconhecesse a tradição eucarística das primeiras comunidades cristãs. Esta narração e esta inclusão da narração neste ponto significa que, como a Eucaristia, o gesto da lavagem dos pés é apresentado como uma manifestação de serviço e de amor que deve ser perpetuada nas comunidades cristãs. Aliás, isso até se vê quando Jesus transforma o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, termina dizendo: e agora fazei isto em memória de mim. E o que é que ouvimos hoje? Jesus termina o gesto da lavagem dos pés dizendo: uma vez que sabeis isto, felizes sereis se o puserdes em prática. É um legado, é um gesto para repetir, não tanto como rito, mas como atitude de vida, porque foi isso que Jesus quis significar. Não se trata, pois, simplesmente de realizar um rito litúrgico, que também tem o seu pleno lugar, mas de transformar a vida com atitudes concretas, como a de Jesus para com os seus discípulos. Este é o sentido íntimo que nós queremos, que podemos dizer quando o amor se transforma em serviço. Lavando os pés aos discípulos, Jesus sublinha gestualmente duas dimensões, o serviço e o amor, porque é isso que significa o ato de lavar os pés. Diz o texto que ele se levantou da mesa, depôs o manto e, tomando uma toalha, atou à cintura para o serviço que ia realizar, como fazem os servos, aqueles que estão ao serviço dos outros. O significado do gesto é muito simples e transparente. É como se Jesus dissesse: fui assim que eu vos tratei até aqui. Estive ao vosso serviço. Ao longo dos anos passados convosco, as minhas energias, as minhas capacidades, o meu carinho, o meu amor estiveram ao vosso serviço. O meu tempo, os meus projetos, foi isso que eu pus ao vosso dispor. E a minha morte iminente será o coroamento desse serviço e desse amor. Não será simplesmente um acontecimento trágico e cruel, pois no meio de toda essa escura maldade revela-se a maravilha luminosa do amor indesmentível e fiel do Pai. Isto é aquilo que significa tomar o avental ou a toalha para lavar os pés. Esta revelação da atitude de Jesus adquire um significado especial, tendo em conta, como diz São João, que Jesus sabe muito bem o que está a acontecer com a tradição de Judas. Jesus lava também os pés a Judas. Da próxima negação de Pedro, embora ele prometa que, mesmo que todos o deixem, ele permanecerá fiel até o fim, e da debandada dos restantes discípulos, também eles a jurarem fidelidade quando Jesus anuncia que eles próprios o hão de trair. E há este grupo, que não é nada um grupo perfeito de discípulos, cujos protestos de fidelidade e de solidariedade não oferecem consistência, que Jesus lava os pés e oferece o melhor de si mesmo, o seu serviço de amor e de carinho. Aqui, o serviço-amor manifesta-se mais como a mais lídima misericórdia para com os discípulos que se encontram em grave perigo. Quando o discípulo, aquilo que nós dizíamos a propósito do amor de Deus, o amor que vem ao encontro daqueles que são frágeis, que não conseguem o mesmo nível de fidelidade. Quando o braço dos discípulos fica mais curto, o braço de Jesus estende-se para que esta ligação vital com eles não se interrompa.
diante do homem pecador e débil, arrogante por vezes, incapaz de manter as próprias promessas, é aí mesmo que se manifesta de modo incrivelmente sublime o amor de Jesus como serviço até o dom da própria vida. É por estes, não pelos bons, que Jesus oferece a vida. É por estes discípulos que ele conduziu, que sabe que tantas vezes não entenderam ainda nada, ou pouco entenderam do seu modo de pensar. É por eles que ele oferece o dom total da sua vida. Pedro intui a estranha situação, mas interpreta-a somente à luz dos seus próprios critérios humanos. Por isso protesta: não, tu a mim nunca me lavarás os pés. Para ele, a atitude de Jesus representa uma humilhação indigna do seu mestre. Tanto mais que esse mestre ele considera-o verdadeiramente o Messias. E o Messias não vem para se humilhar assim. O Messias deve comandar. O Messias deve estar bem sentadinho e os outros servi-lo. E é para isso que eles estão dispostos. Estão dispostos, de facto, a servir Jesus. Mas não estão preparados para acolher um Messias que serve. Estão habituados e estão preparados para seguir um Messias que dá ordens e eles fielmente as executarão. Estão também dispostos a dar a vida por ele. Só que quando chega a altura de dar a vida daquele modo, tão inglório, eles não entendem. E então debandam. Pedro não pode entender esta revolução. Jesus, com o seu gesto, inverte a pirâmide da autoridade, em que os grandes estão no topo e dominam sobre aqueles que estão em baixo. Pedro e os outros discípulos têm de ainda aprender muito sobre o sentido da grandeza do amor de Deus que Jesus lhes oferece. Decisiva para esta compreensão é precisamente esta atitude do Mestre. É por isso que a põem como mensagem para a comunidade. Nós aí aprendemos um modo novo de ser chefe, um modo novo de liderar, um modo novo de ser o Messias, de ser o enviado de Deus. O gesto de Jesus inverte também a pirâmide da importância e da grandeza. Compreendeis o que vos fiz, diz ele aos discípulos. Vós chamais-me o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque na realidade eu sou o vosso Mestre. Jesus com isto não se demite de ser o Mestre, não se demite de ser o Messias, não se demite de ser o Filho amado do Pai. Mas o que diz é, ora, se eu, sendo o Mestre, sendo o Senhor, sendo o vosso Messias, vos lavei os pés, então também vocês devem lavar os pés uns aos outros. É isso que Jesus quer transmitir. Vocês também devem dar a vida e devem entender o que significa ser irmãos e ser membros de uma comunidade que tem um tal Messias e um tal Senhor. A grandeza aos olhos de Jesus não está em sentar-se sobre os outros, em dominá-los ou colocá-los ao seu serviço, mas pelo contrário, ao colocar-se ele ao serviço deles. Parece estranho, mas o que fazem vocês, o que fazem os pais em sua casa? São os primeiros a levantar-se de manhã para preparar o pequeno almoço, preparar as coisas para os filhos que vão para a escola, para o marido ou para aqueles que vão trabalhar e têm de levar tudo pronto. São os últimos a ir para a cama para deixar tudo pronto para o dia seguinte. São os escravos? São os menos importantes? Não. São os que amam. E o seu amor transforma-se em serviço concreto e diário para o bem de todos. O amor, quando estamos juntos, transforma-se em serviço, exprime-se em atenção, em carinho, em gestos de serviço uns para com os outros. O serviço, não o poder, o domínio e a prepotência, é que forma pessoas, famílias, comunidades, povos solidários e prósperos.
e, o que ainda é mais importante, forma gente capaz de amar e de servir com amor. Este serviço que faz e propõe Jesus deve ser bem entendido. Não se trata de um serviço de escravos. Jesus não gosta de ver ninguém escravizado. E quando alguém se põe de joelhos diante dele, tenta logo levantá-lo. Há situações em que o estar de joelhos é sinal de sofrimento, de humilhação, de perda de dignidade. Mas há um estar de joelhos que é elevação, é alegria, é liberdade, é dignificação, mesmo que seja com sofrimento e com esforço e com dor. Nesta última categoria aparece em primeiro lugar o ajoelhar diante de Deus e o ajoelhar diante do irmão para lhe lavar os pés. São duas situações em que se deve ajoelhar com dignidade, com alegria e com gosto, diante de Deus e diante do irmão para lavar os pés. O resto pode ser dispensado. Ajoelhar assim não humilha, não tira dignidade, não escraviza, mas mostra sabedoria do coração, alegria, liberdade criadora. Uma liberdade que é capaz de se fazer serva por amor, com misericórdia. Foi desse modo que Jesus se ajoelhou diante dos discípulos e lhes lavou os pés. Isso faz-nos a todos, um terceiro ponto, participantes ativos na comunidade. A primeira coisa que há que entender do gesto de Jesus é uma atitude ativa e relacional com os discípulos. Jesus entende-se a si mesmo e o seu ser mestre e senhor como um ser um ser em favor dos discípulos. Esta é a primeira atitude que quer que eles entendam e que assumam. No grupo dos seus seguidores não pode haver ninguém parado, puro observador, destinatário das atenções ou dos préstimos dos outros. Todos devem ser ativos e participantes, assumindo uma atitude de serviço aos outros. A comunidade de Jesus não pode ser um supermercado em que uns produzem religião e onde os outros se vão abastecer. Não. A comunidade de Jesus não é esse supermercado diferenciado, mas é uma comunidade onde todos oferecem os seus serviços de acordo com os dons que receberam e, por isso, todos são também beneficiários do contributo dos outros, segundo o papel diversificado de cada um. É por isso que Jesus fala tanto dos dons, fala tanto da generosidade. Na próxima semana falaremos particularmente deste ponto, de pôr ao serviço dos outros os dons que receberam. Deus até pode bem com os nossos erros, com os nossos pecados. O que não pode é com a nossa falta de iniciativa, com a nossa incapacidade de pôr ao serviço dos outros, de arriscar ao serviço dos outros os dons que recebemos. Isso é que não dá. É os tais dons, e aquele tinha um só, e foi enterrá-lo. Porque diz, tu és um senhor muito exigente, eu sei que tu colhes onde não semeaste, e por isso contigo não quero histórias. Enterrei, aqui tenho o que te pertence. E diz, sabes que eu precisava disso. Sabes que eu te dei essa semente e que vim a colher precisamente porque contava com o teu esforço. E tu não foste capaz de produzir nada com os dons que te dei. Essa é a miséria maior do ser humano, daquele que acredita, daquilo que Deus pretende de nós. O primeiro passo para operar a mudança de mentalidades é precisamente esse ultrapassar a apatia e a indiferença. Hoje expande-se muito esta prática de se fechar em si mesmo, no círculo estreito da própria família ou do grupo, cercando-se de um muro impermeável ao qual há tudo aquilo que se passa à volta. Normalmente não são pessoas más, mas também não se comprometem com nada. Por vezes encontram-se desiludidas
por se terem comprometido no passado e terem sido incompreendidas. Outras vezes, entendem assim protestar contra os que estão no poder ou não querem simplesmente sair da própria comodidade. Ainda ontem, num grupo de jovens, um dizia: bem, isto de participar, eu deixo para os outros. Tanto, mesmo votar, para quê, se os nossos políticos não dão um exemplo de gente dedicada à comunidade? Eu dizia, precisamente por isso é preciso. Precisamente por isso é preciso estar lá. É preciso estar ativo. Implicar-se para servir começa, antes de mais, pela atitude do samaritano que nós meditámos na semana passada. Viu, encheu-se de misericórdia, aproximou-se. Ou pela atitude de Jesus perante a multidão faminta e desorientada. Diz que, ao desembarcar, viu uma grande multidão e sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. É dessa atitude, não é de um ativismo simplesmente de quem quer fazer-se bonito. É dessa atitude de assumir a situação do outro que nasce a intervenção, a colaboração ou a atividade da fé. É com esta atitude de sensibilidade ativa que Jesus se levanta da mesa, depõe a veste de cerimónia e toma o avental do serviço para lavar os pés aos discípulos. Estes, como também nós, fomos beneficiados por este serviço do Mestre e aprendemos o seu modo de agir. O Evangelho leva-nos a dizer a nós próprios: os problemas da minha família, da minha comunidade, da minha diocese, da Igreja e do mundo são assunto meu. Os problemas da miséria, da fome, da droga, da corrupção, não os posso ignorar. Não posso fingir que não conheço, que não sinto. Não posso ficar comodamente sentado à mesa, deixando aos outros a tarefa de se preocuparem com o serviço de todos e especialmente com os que não têm mesa e não têm nada para lhe pôr em cima. Não vale desculpar-se com os erros e o mau comportamento dos outros. Se temos uma igreja imperfeita, um bispo imperfeito, padres imperfeitos, líderes imperfeitos a nível da igreja, a nível das nossas comunidades, a nível do país, se temos um país enfermo de erros de governação e de escândalos e de corrupção, então temos uma razão mais para intervir, para colaborar na busca de soluções, para estar lá e erguer a nossa voz e dar a nossa colaboração. Não podemos ser gente que fica a ver passar procissões. Queremos estar nesse cortejo da vida, com a nossa presença ativa, as nossas ideias, a nossa voz solidária. Não podemos deixar que sejam simplesmente os demagogos de cada dia que intoxicam os ouvidos da gente. Temos de aprender a colaborar ativamente na construção da nossa igreja, da nossa cidade, das nossas autarquias, do nosso mundo. É precisamente porque tudo à nossa volta está ferido de imperfeição, de divisão, de miséria e de dor, que faz falta o nosso olhar atento, ativo e misericordioso. E como é que isto se realiza na comunidade? Há dois esquemas. E eu ponho assim só: serviço ou poder. Como é que significa estar presente? O gesto de Jesus ao lavar os pés aos discípulos não aparece isolado no Evangelho. Bem pelo contrário, as questões de poder, de riqueza, de grandeza, bem como as de autoridade e as alternativas de serviço, pobreza, pequenez, constituem um dos temas fundamentais do Evangelho e da tradição bíblica. Maria canta como Deus dispersa os soberbos, depõe os poderosos dos tronos, mas exalta os humildes. Enche de bens os famintos, manda embora os ricos de mãos vazias. E ela própria se diz ditosa, porque Deus olhou para ela que era pequena e nela realizou maravilhas. Jesus, por seu lado, proclama bem alto a bem-aventurança daqueles que a partir do seu coração são pobres. E recusa liminarmente o uso da força para instaurar o reino de Deus
E diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela multidão. O discurso de Jesus sobre o poder e o serviço, sobre a riqueza e a partilha, formam o centro do Evangelho de Marcos, e eu queria dar alguns exemplos que nós conhecemos todos, portanto não faz falta lê-los. Mas que é importante nós termos bem presente para ver e analisarmos e projetarmos a nossa presença nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na igreja e no mundo. A primeira pedra desta revolução que Jesus quer operar no nosso modo de pensar está naquilo que refletimos há 2 domingos sobre o amor universal de Deus para com todos os homens e mulheres sobre esta terra. Aceitar Deus como Pai faz-nos a todos como irmãos e irmãs. A primeira imagem da nova humanidade temos-la naquele episódio em que se diz que a mãe e os familiares de Jesus vieram à procura dele. E dizem: então lá fora a tua mãe e os teus irmãos te procuram. E Jesus diz, olhou à volta para aqueles que estavam sentados em torno dele e disse: aí estão minha mãe, meu irmão e minha irmã. Aqueles que escutam a palavra e fazem a vontade de Deus constituem essa nova família. Dentro da comunidade cristã, este é o estado fundamental de cada um. Irmãos e irmãs à volta de um único mestre, que têm um único Pai e que são transformados, regenerados pelo mesmo Espírito. Nenhum outro título, ou de bispo, ou de papa, ou de padre, ou de religioso, ou de religiosa, se sobrepõe a este título de irmão e de irmãs. O bispo não deixa de ser irmão. O padre não deixa de ser irmão. Porque essa é a sua condição, a sua nobreza para com todos. Todos os outros serviços servem precisamente a estar unidos nesta família, para servir esta família e esta comunidade à volta de Jesus. Jesus transforma assim a pirâmide do poder num círculo de irmãos à volta do mesmo mestre. Por isso, diz com toda a força das imagens como ele costuma usar: não vos deixeis tratar por mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. E na terra a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem permitais que vos tratem por doutores, porque um só é o vosso doutor, Cristo. O maior de entre vós será o vosso servo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É à luz deste ser irmão e irmã que se percebe então o serviço que Jesus propõe a cada um de nós. Os serviços são para o bem de todos e não uma conquista de poder, um subir de estado ou uma promoção pessoal. A comunidade terá necessidade de anunciadores da palavra, de catequistas, de coordenadores, de líderes, de bispos, de padres, de gestores dos bens comuns, encarregados de tantos outros serviços dentro da comunidade. É importante que todas essas pessoas tenham bem presente a atitude de serviço de Jesus no desempenho das suas funções. De contrário, correm o risco de perverter o sentido daquilo para que foram chamados, de transformar o seu contributo em luta pelo poder, em domínio sobre os outros, causando lutas, invejas e destruindo o espírito de fraternidade. E isso não é difícil de ver, seja nas nossas casas, seja nas nossas comunidades, para não falar de tudo aquilo que se passa na sociedade. Este projeto de Jesus pretende superar a lei da selva que reina no tecido social. Esse é o dinamismo da afirmação dos mais fortes à custa dos mais fracos. Foi assim por milhões de anos que se foi fazendo a seleção dos mais fortes, descartando ou eliminando os elos mais fracos. Foi assim ao longo de tantos anos, ao longo da história, nos povos, nos clãs, na sociedade. A lei é a luta
onde prevalecem os mais fortes, os outros são ignorados, postos de lado. Essa é a lei da selva na economia do lucro, que empobrece o mundo, como diz o Papa Francisco. Na conquista do poder a qualquer preço, na imposição da vontade de minorias privilegiadas a populações inteiras desfavorecidas, na proliferação da corrupção, na apropriação dos bens que deviam estar ao serviço de todos. Não nos iludamos. Este caminho que está por aí, embora seja apelidado de sucesso, não é um caminho de real sucesso, mas a via aberta ao desperdício, ao confronto, à guerra. Sem uma mentalidade de solidariedade e de serviço, a família, os grupos, a sociedade, o país caminham para a desagregação, a autodestruição e a guerra. Esta mudança de mentalidade é fundamental para entender e acolher o Evangelho. O meu relacionamento com os outros está marcado pela ideia de aproveitar dos outros, ou de fazer-me servir por eles, ou considero o meu ao serviço deles, criando um relacionamento novo, não baseado no conflito, na imposição e na exploração, mas na gratuidade, na solidariedade e na partilha. No centro do Evangelho de Marcos encontra-se o tratamento de tudo isto. E Marcos, pedagogicamente, contrapõe sempre a atitude de Jesus, que anuncia que vai para Jerusalém e que vai levar este seu serviço até o dom de si próprio por eles, e a atitude dos discípulos, que contradiz concretamente a missão do Mestre. No primeiro e fundamental anúncio em que Jesus diz: o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser entregue aos sumos sacerdotes, vai ser por eles rejeitado, vai ser posto à morte, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro, em nome dos seus colegas, todos imbuídos de uma mentalidade messiânica, de luta e de violência para instaurar o reino de Deus, rejeita a ideia de um Messias sofredor, um Messias que paga com a vida a sua revolução porque não vai destruir ninguém. E diz: tal não te há de acontecer, diz o Evangelho de Mateus. Jesus corta decididamente este projeto, que contradiz em absoluto o projeto de Deus. Esse projeto de um Messias, grande Senhor, grande conquistador, que viria acabar com os romanos, acabar com os corruptos e colocar os bons, entendiam os seus discípulos nesse grupo, a colocá-los em Jerusalém. É por isso que Tiago e João já pedem, já estão dividindo os tachos e já pedem para se sentarem um à direita, outro à esquerda de Jesus. Jesus esse projeto não pode aceitar. Esse projeto de um Messias violento, de um Messias que se impõe pela força. A violência é a atitude diabólica por excelência. É por isso que ele chama de Satanás a Pedro. A violência é o que mais se opõe à nova humanidade proposta pelo Evangelho. Ao longo da história da Igreja, nós muitas vezes não entendemos esta página fundamental do Evangelho. E quantas vezes também a Igreja, o agente de Igreja, se meteu em guerras santas, em cruzadas contra os infiéis, em guerras entre cristãos, em inquisição para impor a verdade. A verdade e o amor não se impõem desse modo. Pelo contrário, no momento em que tomam esse caminho, negam a sua validade, opõem-se frontalmente à atitude de serviço e de misericórdia assumida por Jesus. Aquilo que nós vivemos nestes dias, de gente que, em nome de Deus, comete violências, ainda nestes dias, 4 irmãs, precisamente as irmãs que encarnam de um modo tão transparente este serviço aos outros, aos mais fracos, foram trucidadas, foram mortas, precisamente em nome de Deus. Jesus também foi morto assim. É o paradoxo de querer impor pela violência o nome de Deus. O segundo anúncio do caminho de Jesus, o segundo anúncio da paixão, vai ao encontro dos discípulos que discutem pelo caminho quem é o maior. Jesus tinha acabado de repetir que ia para Jerusalém, que ia morrer, ressuscitar.
Depois chegaram a casa e Jesus sentou-se e perguntou: escutem, que era aquela discussão toda tão acesa pelo caminho? Diz. E eles calaram-se, porque tinham vindo a discutir entre eles quem era o maior. Jesus entende que eles estão já formando de novo a pirâmide do poder. Saber quem é que, dentre eles, vai ser o maior. Quem é que manda? Quem é que é o mais digno? A ideia de tal substituir a pirâmide pelo círculo ainda não entrou na cabeça. E então, no meio desse círculo, onde eles estão agora, colocam uma criança e diz: quem quiser ser grande entre vocês, há de ser como ele. E Jesus abraça-o, identificando-se com ele, diz: quem receber esta criança é a mim que recebe. O serviço que vocês fizerem a um dos mais pequeninos é o verdadeiro serviço de Deus. O serviço de Deus passa pelo serviço dos irmãos. Esta é a verdade absoluta, a palavra de Jesus. Desta ideia de grandeza pessoal que já divide o grupo dos discípulos, surgem outras igualmente destruidoras. Os discípulos, por exemplo, logo a seguir vêm dizer: mestre, encontramos um a expulsar demónios em teu nome e dissemos que acabasse com a brincadeira. Porque ele não nos segue, não diz não te segue a ti, não nos segue a nós. É o dogmatismo de grupos que quer transformar a igreja em seita. E Jesus, pelo contrário, diz: não façam guerras inúteis. Procurem convergências com todos aqueles que fazem o bem. Sejam abertos a tudo o bem que se faz na humanidade, porque o Espírito de Deus trabalha também fora da nossa igreja, trabalha também fora do nosso grupo. O Deus está em ação. Abram o coração como Deus abre o dom do Espírito. A seguir, os discípulos procuram impedir as crianças de chegarem até Jesus. E aí Jesus não se contém. Usa para com eles as mesmas palavras que usa para expulsar os demónios. Diz: e repreendeu-os, como fazia com os demónios, e disse: não impeçais esses pequeninos de chegarem até mim. E tem as palavras mais duras para com os seus seguidores, está falando deles. Diz: vai haver sempre escândalos entre vós, mas ai daqueles por quem que escandalizarem um destes pequeninos e abusarem deles, porque vocês foram enviados pelo Senhor para serem instrumentos da sua misericórdia, do serviço de Deus. E quando, em vez disso, vocês se põem a aproveitar desses mais pequenos, e os mais pequenos não são só as criancinhas, os mais pequenos são tantas vezes os idosos, são todos aqueles que precisam da ajuda dos outros. Foi para isso que Deus vos deu as mãos, e não para tiranizarem sobre os outros. Quando chega o terceiro grupo, o anúncio da paixão, os discípulos surge um grupo, um clã, a família, Tiago e João. Diz São Lucas que foi a mãe que veio ajoelhar-se aos pés de Jesus e pede: ó Senhor, queria que me fizesse um favor. Diga lá. Então imagina, para 2 dos meus discípulos: ó Senhor, queria que pusesse os meus 2 filhos, um à tua direita ou à tua esquerda, lá quando chegares ao teu reino. Se nem que fosse só para tirar uma fotografia para pôr lá na sala, sei muito bem. Veja, imediatamente os outros. Diz que se gerou uma azeda discussão com os outros. Então, e nós? Isto é só para um grupo? Quantas comunidades nós temos, também entre nós, destruídas precisamente porque um grupo se apoderou do poder, quer controlar tudo. Porque é sempre o colocar ao nosso serviço a comunidade, em vez de pormos nós ao serviço da comunidade, ao serviço dos outros. É aí que Jesus diz: gente, não pode ser assim entre vocês. Os serviços na comunidade, a comunidade vai ter necessidade de gente em liderança, vai ter necessidade de gente a gerir, vai ter necessidade de gente a anunciar a palavra. Mas isso tem de ser um serviço, não é uma conquista do poder. Vocês sabem que os líderes neste mundo senhoreiam de Jesus, fazem-se senhores sobre os outros e dominam sobre eles. Não pode ser assim entre vocês. Vocês têm outro modelo, vocês têm outra maneira de gerir, vocês têm outra maneira de liderar, vocês têm outra maneira de servir. E o exemplo sou eu mesmo.
Também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela multidão. Como em todos os grupos, nós teremos sempre necessidade de liderança, administração, coordenação, governo. Mas isto tem de seguir um caminho distinto da forma como habitualmente se entendem estes papéis. De contrário, também na Igreja se instalará a lei da selva, a lei do mais forte, a lei do que mais fala, a lei da demagogia. É particularmente importante que aqueles que têm papéis de direção, de coordenação e decisão, aqueles que administram os bens de Deus para todos, bispos, padres, diáconos, administradores, líderes das comunidades, de grupos, de movimentos, que eles aprendam a lógica do serviço, no modo de falar, de estar, de vestir, de acolher, de partilhar. Devem capacitar-se que a casa que administra não lhes pertence. Quem lesa a comunidade, rouba a comunidade. Quem administra, quem é corrupto na comunidade, rouba a Deus. Esta é a casa de Deus. E não é... É por isso que Ananias e Safira, que tinham feito as contas, tinham feito um arranjinho de contas. Diz que caíram ali, não é porque Deus os castigou, é a expressão de falência total daquilo que era o serviço. É pôr a comunidade ao meu serviço. É por isso que o mundo está no estado em que está. É por isso que a sociedade está... Porque um acha que porque está num lugar de poder, tem o direito de usufruir, de aproveitar-se daquilo que é dos outros. E não entende que ele foi colocado lá para administrar e gerir para bem do povo, para bem daqueles que lhe foram confiados e não para o seu próprio bem. O que fazem, o que cada um que é colocado à frente da comunidade faz, é administrar os dons que recebeu gratuitamente de Deus. Eu não cheguei a bispo porque eu conquistei isto à força dos meus músculos. E aquilo que eu tenho para dar, que é uma riqueza imensa para esta igreja, não me pertence, foi Deus que me deu, passa pelas minhas mãos para o bem da comunidade. E, portanto, não é um monumento a mim próprio. E tem de passar assim da transparência, com transparência para o povo de Deus. Isto é uma fonte de alegria, este estar ao serviço assim, de liberdade. Mas é também um grande desafio e uma grande responsabilidade. Porque também nós, diz São Paulo, levamos esse grande tesouro em vasos de barro. Somos pessoas débeis, pessoas fracas, pessoas que devem ser olhadas com misericórdia e com compreensão. Mas não se pode também pactuar com situações em que comunidades inteiras, e sobretudo os mais fracos, sejam feridos, lesados, defraudados por aqueles a quem foi confiado e recomendado o serviço da misericórdia. É a misericórdia que constrói as nossas comunidades. Não confundamos, porém, a atitude de serviço e de misericórdia com a abstenção de discernir, de julgar, de decidir, de reagir. A atitude de serviço e de misericórdia é aliada à busca da verdade, da honestidade e da justiça. Sem essa busca constante de autenticidade, seja por comodidade, seja para não ter dificuldades, não se constrói a comunidade. Eu não posso dizer como bispo, eu sou humilde, portanto, eu não vou tomar decisões porque algum vai ficar, não lhe vai gostar. Não. Eu posso cometer erros, mas se não decidir, é um erro certo. Se vocês, pai e mãe, não se comportarem com o pai, porque somos aqueles que dizem, eu e o meu filho, eu e a minha filha somos mais colegas que pais. Não, teu filho e a tua filha precisam de ter um pai e de ter uma mãe, não um colega. Os colegas vão ter outros. Mas precisam que o pai se assuma como pai, que a mãe se assuma como mãe. Na igreja, cada um tem de assumir o seu papel. O padre tem o seu papel na comunidade. O conselho pastoral tem o seu papel. Os administradores da comunidade têm o seu papel. E cada um tem de assumi-lo. E assumi-lo com alegria. E assumi-lo com liberdade e honestidade. E para que a comunidade viva. O problema, a questão é sempre esta.
A importância está em mim ou está na comunidade que eu sou chamado a servir? Concluindo, somos todos chamados hoje, à luz desta palavra de Deus, a decidir com que atitude enfrentamos a vida e, sobretudo, o âmbito das nossas relações, das nossas responsabilidades na família, no trabalho, na comunidade cristã, na sociedade. A primeira questão que se nos coloca é o nível da atitude fundamental. Há que decidir se somos espectadores, utentes, consumidores do que fazem os outros, ou se somos elementos ativos e criativos colocando ao serviço de todos os dons que recebemos de Deus. A atitude misericordiosa não nos pode deixar tranquilos nas poltronas do nosso egoísmo, do nosso comodismo ou da indiferença. Deus quer construir o mundo também conosco. Esta diocese precisa de cada um de nós aqui dentro. Esta igreja, este país precisa de cada um de nós. As crises importantes do mundo, não digamos que estão longe. Somos os samaritanos que vieram de longe e que pensam também ao longe. A crise dos refugiados é nossa. A crise do Irão, do Iraque, é nossa. E não podemos esquecer. Vamos dizer que não ouvimos, que não sentimos. Deus quer construir o mundo connosco, precisa de nós. Ninguém pode dizer, com pseudo-humildade ou comodismo, que não serve para nada. Cada um de nós tem de dizer, com humilde honestidade, sim, eu sirvo para servir. Eu sirvo para servir. Participar, ser ativo e criativo, assumir responsabilidades, liderar em tantos campos é fundamental para a vida da família, da comunidade, da sociedade. Comprometer-se assim, segundo as necessidades, segundo as capacidades de cada um, faz parte da consciência evangélica, da honestidade, da cidadania, da dignidade humana. É fundamental decidir o estilo de participação do nosso contributo para o qual todos somos chamados. Queremos simplesmente enveredar por uma lógica de projeção pessoal e egoísta, de domínio sobre os outros, de conquista do poder, segundo o modelo da lei da selva? Ou queremos assumir a atitude de serviço, de partilha, do dom de nós próprios, da lavagem dos pés? A misericórdia não entra neste quadro como algo de invasivo, de confessional, de idílio, que serve só para os cristãos. A alternativa à misericórdia solidária é, no melhor dos casos, a frieza tecnicista, que desliza facilmente para a insensibilidade desumanizante, para a ditadura burocrática. Sem sensibilidade e sem misericórdia, não é possível uma gestão solidária e humanizante. Não é possível construir um país. Não é possível construir uma comunidade cristã, construir a igreja. A lavagem dos pés, dizíamos no início, exprime uma atitude de serviço comprometido e criativo, atento, afetivo, que pode ir até o dom da própria vida. Esse é o legado que Jesus nos deixou na hora de passar deste mundo para o Pai, como expressão do seu amor misericordioso. Conservemos esta imagem por excelência do serviço, juntamente com as palavras de Jesus que lhe podem servir de legenda. Uma vez que sabeis tudo isto, felizes sereis se o puserdes em prática. Amém. E então, de pé, proclamemos a nossa fé neste Senhor, que veio para servir e dar a vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, esse Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E sentindo-nos verdadeiramente irmãos e irmãs, unidos àqueles, a todos aqueles que no mundo chamam a Deus de seu Pai, digamos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A Maria, serva obediente do Senhor, encomendemos também a nossa vida e o nosso serviço à Igreja, à sociedade, à nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora podemos tomar a nossa oração, que temos nos folhetos, a oração do Jubileu. Senhor Jesus Cristo, vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai Celeste, e nos dissestes que quem vos vê, o vê a Ele, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. O vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro, a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura, Pedro, depois da veneração, e assegurou o paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo a palavra que dissestes à mulher samaritana: se conhecesses o dom de Deus. Vós sois o rosto visível do Pai invisível, do Deus que manifesta a sua onipotência, sobretudo com o perdão e a misericórdia. Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória. Vós quisestes que os vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro. Fazei que todos que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e perdoados por Deus. Enviai o vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção, para que o jubileu da misericórdia seja um ano de graça do Senhor e a vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos prisioneiros e oprimidos e restituir a vista aos cegos. Nós vos pedimos, por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia, a vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então peçamos a bênção do Senhor, que abra o nosso coração, a nossa inteligência e, sobretudo, que nos dê atitudes de misericórdia, de serviço ao longo da nossa vida, em todos os lugares onde nos encontramos. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A seguir temos... Então só dizer que posteriormente vamos ter a celebração eucarística. Aquelas pessoas que ficam poderão ficar, como é óbvio. Quem não ficará para a Eucaristia, depois vai saindo calmamente, enquanto os sacerdotes se preparam para nos paramentarmos e para iniciarmos a celebração eucarística.